Em janeiro de 2023, a jovem mãe, Dara Oliveira, de 23 anos, acreditava ter encontrado a escapada perfeita no paraíso de Maragogi, Alagoas. O convite de um charmoso turista estrangeiro para um bangalô à beira-mar parecia um sonho. Mas, a poucos metros das águas cristalinas da praia de Antunes, um descuido transformou a viagem em um pesadelo. O computador de seu anfitrião, deixado aberto por um instante, revelou conversas assustadoras. Isolada e pensando no filho que a esperava em casa, Dara se viu diante de palavras como entrega e imobilização. O que realmente estava por trás daquela fachada amigável? Um esquema sombrio operava sob o sol do Nordeste, e ela estava no centro de tudo. Esta é a história de uma corrida desesperada contra o tempo, onde um único clique poderia ser a diferença entre a vida e um destino desconhecido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. No verão de 2023, a cidade de Maragogi, em Alagoas, registrava um intenso fluxo de turistas. As praias da região, conhecidas por suas águas claras, estavam em plena capacidade. A maré baixa, característica da época, expunha as piscinas naturais que atraíam visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo. Era um cenário de movimento constante, um centro de atividade econômica focado no turismo. Neste contexto, uma jovem de 23 anos chamada Dara Oliveira planejava uma viagem. Ela residia distante do litoral, onde trabalhava como atendente e cuidava de seu filho, um bebê. Sua rotina era marcada por responsabilidades e recursos limitados. Dara, no entanto, tinha um objetivo profissional bem definido. Ela desejava fazer um curso de hotelaria. Acreditava que uma carreira no setor turístico poderia proporcionar um futuro mais estável para ela e sua família. Pessoas próximas descreviam Dara com duas características principais. Por um lado, era considerada ingênua, com uma visão otimista das pessoas. Por outro, possuía uma notável capacidade de observação, um detalhe de sua personalidade que se tornaria fundamental para os eventos que se seguiriam. Ela via a viagem a Maragogi não apenas como um período de lazer, mas também como uma chance de observar de perto o funcionamento da indústria que pretendia integrar. O catalisador para esta viagem ocorreu em 5 de janeiro de 2023. Naquela data, Dara recebeu um convite de um homem que se apresentava como Marco. Ele dizia ser um turista de origem italiana que estava no Brasil e queria companhia para conhecer a costa de Alagoas. A comunicação entre eles era recente. A proposta era clara: uma estadia em Maragogi, com as despesas de transporte e acomodação pagas por ele. Para uma jovem mãe com uma rotina de trabalho intensa e um orçamento restrito, a oferta era extremamente atraente. A oportunidade de visitar um dos destinos mais famosos do país, sem custos, parecia um acontecimento raro. Dara interpretou o convite como um gesto de generosidade e uma chance de ter o descanso que precisava. A viagem foi marcada para o final daquele mês, coincidindo com o período de maior movimento na região. Ela se preparou, organizou os cuidados para seu filho e comunicou a amigos próximos sobre seus planos. A expectativa era de dias tranquilos em um cenário paradisíaco. Ela acreditava que estava prestes a realizar um sonho. No dia 21 de janeiro de 2023, às 16 horas, Dara Oliveira chegou ao seu destino. A acomodação era um bangalô privado, localizado próximo à praia de Antunes, uma área de grande movimento turístico em Maragogi. O homem que se apresentava como Marco a aguardava no local, conforme o combinado. Ele a recebeu e a auxiliou com a bagagem, conduzindo-a para o interior da propriedade. O ambiente estava organizado e era consistente com uma locação de temporada.
As primeiras interações entre os dois seguiram um protocolo de normalidade. A conversa inicial foi sobre a viagem de Dara até a cidade e sobre as atrações turísticas da região. Marco se mostrou um anfitrião atencioso, oferecendo a ela uma bebida e mostrando as instalações do bangalô. Para um observador externo, a cena se assemelhava ao início de uma viagem de férias entre duas pessoas que estavam se conhecendo. Não havia, naquele primeiro momento, qualquer comportamento ou elemento que indicasse uma situação irregular. A interação era calma e seguia o roteiro esperado para um encontro dessa natureza. Dara se acomodou no local, sob a impressão de que o período de descanso que tanto esperava estava de fato começando. A aparente normalidade dos eventos iniciais não forneceu qualquer alerta sobre o que estava por vir. Passaram-se cerca de 30 minutos desde a chegada de Dara ao bangalô. A conversa inicial, focada em amenidades, foi interrompida por Marco. Ele se levantou e anunciou que sairia por um instante. A razão informada foi simples: precisava buscar gelo. Seu comportamento era casual, sem qualquer sinal que indicasse algo fora do comum. Ele agiu como um anfitrião cuidando de um detalhe rotineiro. Ele então se dirigiu à porta e deixou o bangalô, informando que retornaria em breve. Sobre a mesa, seu computador portátil permaneceu. O aparelho estava ligado, com a tela acesa e o sistema operacional totalmente acessível. Nenhuma senha ou tela de bloqueio estava ativa. O acesso ao conteúdo do dispositivo era irrestrito. Para um indivíduo experiente, a ação representava uma falha de protocolo de segurança. Aquele pequeno intervalo de tempo e a decisão de deixar o equipamento desprotegido criaram uma oportunidade. Foi um erro de cálculo. Um descuido que alteraria o curso de todos os eventos seguintes. Eram 16 horas e 30 minutos. A ausência de Marco e o silêncio no bangalô levaram Dara até a mesa onde o computador permanecia aberto. A tela estava acesa, exibindo uma janela de um aplicativo de mensagens. A curiosidade inicial deu lugar a um estado de alerta. As conversas estavam visíveis, com um fluxo contínuo de texto recente. Dara observou que as mensagens alternavam entre dois idiomas, português e espanhol. Não eram diálogos casuais. A estrutura era operacional, com instruções e confirmações. Sua atenção foi imediatamente capturada por palavras específicas que se repetiam em diferentes contextos. O termo entrega era frequente, sempre associado a datas, horários e referências geográficas que ela não reconhecia. Em seguida, uma palavra se destacou das demais: imobilização. Ela aparecia em uma troca de mensagens mais curta e direta, discutida como um procedimento necessário. O contexto não deixava dúvidas sobre seu significado literal. A leitura dessa palavra alterou a percepção de Dara sobre a natureza daquelas conversas. Poucas linhas abaixo, ela encontrou a expressão tempo de voo. A frase estava ligada a sequências de números e letras e a planilhas que eram mencionadas em anexo. A combinação desses três elementos, entrega, imobilização e tempo de voo, formou um padrão claro em sua mente. Ela compreendeu instantaneamente que não se tratava de um negócio legítimo. A situação era de extremo perigo. O choque inicial foi substituído pela certeza de que o homem que a convidou para Maragogi estava envolvido em uma atividade criminosa grave. A viagem de descanso havia se tornado uma armadilha. A ingenuidade de Dara Oliveira foi suplantada pelo instinto de sobrevivência. A percepção do perigo imediato não resultou em paralisia. Pelo contrário, ativou a sua capacidade de observação de uma forma metódica e focada. Sua condição de mãe de um bebê foi o principal fator motivador de sua reação. A responsabilidade por outra vida superou o medo pessoal. Ela compreendeu que a única maneira de reverter a situação
era obter provas concretas do que havia lido. Sua atenção se voltou para o próprio telefone celular. O movimento para pegá-lo foi calculado, lento e sem ruído, para não chamar a atenção caso alguém estivesse por perto. Com o aparelho em mãos, ela ativou a função de câmera. Seu próximo passo foi posicionar o celular sobre a tela do computador. O enquadramento foi feito de maneira deliberada para capturar o máximo de texto possível em cada imagem. Ela tirou uma sequência de fotografias, registrando as conversas em português e espanhol. Os termos entrega, imobilização e tempo de voo foram documentados digitalmente. O ato foi rápido e preciso. Em poucos segundos, Dara havia coletado a evidência digital que seria crucial para a investigação. Ela não hesitou, ela agiu. Com as fotografias armazenadas em seu celular, Dara iniciou a segunda fase de seu plano. A operação precisava ser rápida e silenciosa. Ela abriu o aplicativo de mensagens e selecionou o contato de Lúcia, sua amiga de confiança. Anexou uma a uma as imagens que havia capturado da tela do computador. Não havia tempo para escrever um texto explicativo ou fornecer contexto. O risco do retorno de Marco era iminente, e qualquer som ou movimento prolongado poderia alertá-lo. O único ato necessário era pressionar o botão de envio. O dedo de Dara pairou sobre a tela. Aquele comando simples continha o peso de sua segurança e, possivelmente, de sua vida. Ela pressionou. A barra de progresso indicava o envio dos arquivos. Para Dara, cada segundo daquela transferência representava uma contagem regressiva. A conexão de internet do bangalô, um recurso de conveniência para turistas, tornou-se sua única linha de comunicação com o exterior. Era a sua única chance de socorro. Finalmente, a confirmação de entrega surgiu sob as imagens. Os arquivos estavam agora no aparelho celular de Lúcia, a quilômetros de distância. Eram 17 horas do dia 21 de janeiro. A denúncia havia sido feita. Não houve uma chamada telefônica, nem um alarme sonoro. Apenas uma transferência de dados. A ação de Dara respondia a uma pergunta fundamental. Um único clique poderia ser suficiente para acionar um resgate e desmantelar uma operação criminosa. A esperança de Dara estava agora depositada na reação da pessoa do outro lado da linha. A quilômetros de distância, em outra cidade, Lúcia recebeu as fotografias em seu celular. A princípio, ela não compreendeu o conteúdo. Eram imagens de uma tela de computador, com textos em português e espanhol. A ausência de uma mensagem explicativa de Dara tornou a comunicação confusa em um primeiro momento. Ao analisar as fotos com mais atenção, Lúcia identificou as palavras que Dara havia visto. Os termos imobilização e entrega eram explícitos. Ela associou a mensagem ao fato de que sua amiga estava em Maragogi, em um encontro com um homem que mal conhecia. A gravidade da situação tornou-se evidente. A confusão inicial foi substituída pela percepção clara de que Dara estava em perigo. Lúcia não hesitou. Ela ligou imediatamente para a polícia de Alagoas. Durante a chamada, relatou os fatos de forma objetiva. Explicou que sua amiga, Dara Oliveira, estava em perigo e havia enviado as imagens como um pedido de socorro. Forneceu a localização exata do bangalô próximo à praia de Antunes, informação que Dara havia compartilhado antes da viagem. A ação de Lúcia foi o elo fundamental entre a evidência digital e a força policial. Sua denúncia formalizou o início da operação de resgate. Ela se tornou a peça central para a resolução do caso. A denúncia feita por Lúcia foi recebida pela autoridade policial local. O oficial encarregado de coordenar a resposta foi o tenente Yuri. Ele teve acesso imediato às informações fornecidas, a localização exata do bangalô em Maragogi e, mais importante, o conteúdo das fotografias digitais enviadas por Dara. A análise preliminar das imagens foi decisiva. Os termos imobilização, entrega
e tempo de voo, extraídos das conversas, foram interpretados como indicadores de uma atividade criminosa grave. A situação foi classificada como de alto risco, com a hipótese principal sendo sequestro com fins de tráfico de pessoas. A segurança da vítima tornou-se a prioridade absoluta. O tenente Yuri descartou imediatamente uma abordagem ostensiva. Uma incursão direta no bangalô poderia alertar o suspeito, resultando em uma situação de refém ou na tentativa de fuga, colocando a vida de Dara em perigo iminente. A estratégia adotada, portanto, foi a de montar uma operação de cerco discreto. O plano foi estruturado em fases. A primeira consistia em posicionar equipes táticas no perímetro da propriedade sem que sua presença fosse notada. Veículos descaracterizados foram despachados para a área. Os agentes receberam ordens para estabelecer pontos de observação estratégicos, monitorando todas as entradas e saídas do bangalô. A comunicação entre as equipes seria feita por rádio, com códigos para garantir o sigilo da operação. O objetivo era criar um perímetro de contenção, garantindo que o suspeito não pudesse deixar o local sem ser interceptado, ao mesmo tempo que se assegurava a integridade física de Dara. A operação foi iniciada. Dentro do bangalô, a situação era de extrema tensão. Após enviar as fotografias, Dara se afastou do computador. Ela precisava manter a aparência de normalidade caso Marco retornasse subitamente. Sentou-se em um ponto da sala de onde podia observar a porta, mas sem estar diretamente visível a partir dela. Permaneceu imóvel. Os minutos se arrastavam. Cada segundo era preenchido pela incerteza. Ela não tinha como saber se Lúcia havia visto as mensagens. Não havia recebido nenhuma confirmação ou resposta. E não ousava pegar o celular novamente para verificar. A bateria do aparelho e o risco de ser surpreendida a impediam. Sua atenção estava totalmente voltada para os sons externos. O motor de um carro na rua próxima, o barulho de passos na areia, o farfalhar das folhas. Qualquer ruído era uma fonte de alarme, interpretado como o retorno iminente do suspeito. A espera era uma tortura psicológica. Ela estava sozinha, consciente do perigo, e sem qualquer confirmação de que sua denúncia havia sido recebida. O medo principal era que Marco voltasse antes que qualquer ajuda pudesse chegar. Ela repassava mentalmente o que faria. Deveria confrontá-lo, tentar fugir ou fingir que nada havia acontecido. Nenhuma opção parecia segura. A última alternativa, a de dissimular, era a mais provável, mas também a mais perigosa. Qualquer deslize em seu comportamento poderia expor sua descoberta. Dara não sabia, mas não estava mais completamente sozinha. Enquanto ela vivia a angústia da espera solitária, o perímetro do bangalô já estava sob vigilância. As equipes coordenadas pelo tenente Yuri se posicionavam de forma silenciosa e estratégica. A ajuda estava próxima, mas para ela a sensação era de total isolamento. A corrida contra o tempo era travada em duas frentes. Do lado de fora, a polícia se preparava para agir. Do lado de dentro, uma jovem mãe lutava para controlar o pânico enquanto aguardava um desfecho desconhecido. O som de passos na areia quebrou o silêncio. Dara ouviu a aproximação antes de ver a figura de Marco surgindo no caminho que levava ao bangalô. Ele caminhava de forma tranquila, carregando um saco plástico com gelo, exatamente como havia dito que faria. Sua expressão era neutra e seu comportamento não indicava qualquer suspeita. Ele estava completamente alheio ao fato de que cada um de seus movimentos era monitorado por equipes táticas posicionadas ao redor da propriedade. Ele alcançou a entrada do bangalô. No momento em que sua mão se moveu em direção à maçaneta, a operação foi acionada. A ordem do tenente Yuri foi transmitida por rádio. De forma simultânea, agentes surgiram de pontos ocultos no perímetro. O movimento foi rápido, sincronizado e silencioso. Eles convergiram para o alvo antes que ele pudesse processar a situação. O cerco se fechou em questão de segundos.
O suspeito foi interceptado na varanda, a menos de 1 metro da porta. Ele não teve tempo de reagir ou de tentar entrar na residência. Foi imobilizado no chão por agentes treinados, seguindo um protocolo de contenção de alto risco. O saco de gelo caiu ao seu lado. Algemas foram colocadas em seus pulsos e ele foi informado de que estava sob custódia policial. A ação foi executada com precisão, impedindo qualquer forma de resistência ou comunicação que pudesse colocar a vítima em perigo. A ameaça foi neutralizada de forma eficiente. Após a captura, um dos agentes se aproximou da porta do bangalô. Ele bateu e se identificou em voz alta, de maneira clara. "Polícia, a senhora está segura. Pode abrir a porta." Dara, que havia ouvido a movimentação do lado de fora, seguiu a instrução. O contato visual com os policiais confirmou o fim de sua espera. Ela foi escoltada para fora da propriedade e levada para um local seguro. A operação de resgate havia sido concluída com sucesso. Dara Oliveira estava finalmente a salvo. No dia seguinte, 22 de janeiro, o bangalô em Maragogi foi oficialmente isolado como cena de crime. A investigação tática da noite anterior deu lugar a uma análise técnica e metódica. A equipe de perícia chegou ao local para processar o ambiente e coletar todas as evidências materiais e digitais disponíveis. A coordenação desta fase ficou a cargo do perito Alan, o especialista em forense digital designado para o caso. Seu principal objetivo era extrair e preservar os dados contidos no computador portátil deixado pelo suspeito. O aparelho permanecia sobre a mesa, na mesma posição em que Dara Oliveira o havia encontrado. Era a peça central da investigação. O procedimento inicial não era a análise, mas a preservação da evidência. Alan iniciou o processo de espelhamento do disco rígido do computador. Esta técnica consiste em criar uma cópia exata, bit a bit, de todo o conteúdo do dispositivo original. O objetivo era garantir que a evidência original permanecesse intacta, sem qualquer alteração, para ser apresentada em um futuro processo judicial. Toda a análise forense seria realizada exclusivamente nesta cópia ou imagem digital. Utilizando equipamentos específicos, o perito conectou o computador do suspeito a um dispositivo de armazenamento seguro e deu início à transferência. O processo era metódico e demorado, projetado para não deixar rastros ou modificar qualquer arquivo. Enquanto a cópia era gerada, outros peritos catalogavam itens no bangalô, mas o foco principal permanecia no equipamento eletrônico. A tecnologia que o criminoso utilizava para gerenciar suas operações tornou-se, naquele momento, a principal ferramenta da investigação contra ele. Cada dado, cada arquivo e cada registro de comunicação estava prestes a ser examinado. O equipamento que viabilizava a rede criminosa agora serviria para expô-la por completo. Com a cópia digital do disco rígido completa e segura, o perito Alan iniciou a análise forense. O trabalho foi realizado em um ambiente controlado, utilizando a imagem espelhada para garantir a integridade da evidência original. A investigação começou pela estrutura de arquivos do sistema operacional. A primeira descoberta relevante surgiu da organização dos diretórios. Foram encontradas diversas pastas principais, cujos nomes correspondiam a códigos de aeroportos internacionais conhecidos. Dentro dessas pastas, Alan localizou uma série de capturas de tela. O conteúdo dessas imagens era inequívoco. Rotas de voo detalhadas, com informações de companhias aéreas, horários de partida e chegada e escalas em diferentes países. A análise das comunicações, extraídas do aplicativo de mensagens que Dara havia fotografado, revelou a existência de múltiplos anexos. A maioria desses arquivos estava protegida por criptografia, um método usado para ocultar informações. Utilizando software forense, a equipe de Alan conseguiu quebrar a proteção de alguns desses anexos.
O conteúdo era composto por planilhas financeiras. Os registros detalhavam transações e pagamentos realizados em criptomoedas, um método que dificulta o rastreamento financeiro. Os valores eram associados a códigos e iniciais, indicando uma contabilidade paralela. A evidência mais alarmante, no entanto, foi encontrada em um diretório separado, com um nome genérico. O perito localizou dezenas de fotografias digitais de passaportes. Os documentos pertenciam a diferentes pessoas, a maioria mulheres jovens de nacionalidades variadas. Os dados contidos nesses passaportes eram consistentes com os nomes e iniciais listados nas planilhas de pagamento. As peças da investigação digital começavam a se encaixar. As pastas com nomes de aeroportos, as rotas de voo, os pagamentos ocultos e os documentos de identidade formavam a estrutura de uma operação logística complexa e organizada. A tecnologia encontrada no computador não era apenas uma ferramenta de comunicação, mas o centro de controle de uma rede criminosa. As evidências apontavam para uma operação que ia muito além de um único indivíduo em um bangalô em Maragogi. A análise conjunta das evidências digitais revelou a estrutura completa da operação criminosa. A reviravolta no caso foi a compreensão da verdadeira função do suspeito e do local. Marco não era um criminoso que agia de forma isolada. As provas indicavam que ele era um componente operacional de uma rede organizada de tráfico de pessoas. Sua função era específica dentro dessa estrutura maior. O bangalô em Maragogi não era o destino final das vítimas. A investigação concluiu que a propriedade funcionava como um ponto de triagem. O termo, usado pelos investigadores, descreve um local intermediário e temporário. As vítimas eram atraídas para hospedagens à beira-mar, como aquela, sob falsos pretextos. Ali eram avaliadas, preparadas e mantidas, até que a próxima etapa do transporte fosse organizada. Cada peça de evidência digital se encaixava neste modelo. As conversas sobre entrega e imobilização eram as instruções para o manuseio das vítimas durante esta fase de contenção. As pastas com nomes de aeroportos e os prints com rotas de voo detalhavam os destinos internacionais para onde as vítimas seriam enviadas após deixarem o ponto de triagem. As planilhas de pagamentos em criptomoedas eram o registro financeiro da rede, cobrindo os custos logísticos e a remuneração de operadores como Marco. As fotografias de passaportes representavam o inventário de vítimas que já haviam passado ou que estavam programadas para passar pelo sistema. O bangalô, portanto, era um elo estratégico na cadeia do tráfico. Sua localização litorânea não era uma coincidência, mas uma escolha logística que facilitava a movimentação discreta de pessoas por via marítima antes de serem levadas para os aeroportos. A investigação passou de um caso de sequestro em potencial para o desmantelamento de uma célula de uma organização criminosa transnacional. A investigação digital forneceu a estrutura da operação. A polícia, no entanto, precisava de provas que conectassem os dados do computador à atividade física na região de Maragogi. Para isso, os investigadores se voltaram para o contexto ampliado do caso. As denúncias prévias feitas por moradores locais sobre movimentações suspeitas na costa. As investigações se expandiram para a comunidade local, com foco nos trabalhadores que conheciam a rotina do mar. Durante este processo, surgiu o nome de Zé Pequeno, um barqueiro experiente com décadas de trabalho naquelas águas. Ele foi chamado para prestar depoimento. Sua colaboração provou ser um ponto de virada na compreensão da logística do crime. Em seu depoimento, Zé Pequeno descreveu um padrão de atividade incomum que vinha observando há meses. Ele relatou ter visto barcos partindo da área próxima ao bangalô em horários atípicos.
Não eram os horários comerciais de passeios turísticos. As saídas ocorriam tarde da noite ou durante a madrugada, períodos em que a fiscalização é menor e o movimento de civis é praticamente inexistente. Ele forneceu detalhes específicos. As embarcações eram rápidas e operavam com pouca ou nenhuma iluminação. O comportamento era furtivo, projetado para evitar atenção. Zé Pequeno informou que a rota seguida por esses barcos não levava a pontos turísticos conhecidos, mas sim em direção ao alto mar ou a pontos isolados da costa. O depoimento de Zé Pequeno foi a peça que conectou a evidência digital à logística física do crime. As saídas noturnas de barco correspondiam à rota de entrega, mencionada nas conversas encontradas no computador de Marco. Era o primeiro estágio do transporte das vítimas, a movimentação da casa de triagem para um ponto secundário, de onde provavelmente seriam levadas aos aeroportos mencionados nos arquivos. A tecnologia expôs o plano. A observação humana confirmou sua execução. O testemunho do barqueiro solidificou o caso contra a organização, transformando as suspeitas da comunidade em prova material para a investigação. A voz de um trabalhador local forneceu a corroboração necessária para fechar o cerco sobre a operação de tráfico. O caso teve repercussões diretas no setor de turismo de Alagoas. A prisão de um membro de uma rede de tráfico de pessoas em um bangalô de aluguel expôs uma falha de segurança sistêmica na região. A notícia se espalhou rapidamente entre empresários do ramo hoteleiro e autoridades locais, gerando um debate sobre a necessidade de novas medidas preventivas. A percepção era de que a infraestrutura turística, projetada para a hospitalidade, poderia ser explorada para atividades criminosas. Em resposta, associações de hotéis e pousadas da região, em colaboração com as forças de segurança, desenvolveram um novo protocolo de alerta. O programa consistia em treinar funcionários, de recepcionistas a equipes de limpeza, para identificar comportamentos suspeitos. Isso incluía hóspedes com pouca ou nenhuma bagagem, recusa de serviços de quarto por longos períodos, ou a recepção de visitantes em horários incomuns. A medida mais concreta foi a instalação de botões de pânico discretos em áreas estratégicas das propriedades. Esses dispositivos foram colocados em locais de fácil acesso para funcionários e, em alguns estabelecimentos, também para os hóspedes. A tecnologia permitia um acionamento silencioso da polícia, enviando um sinal de emergência com a localização exata, sem alertar o agressor. A iniciativa foi uma resposta direta à vulnerabilidade exposta pelo caso de Dara Oliveira. Seu método de denúncia, um envio de fotos pelo celular, inspirou a criação de um sistema formal e integrado para situações de risco. O episódio em Maragogi demonstrou uma dualidade da tecnologia moderna. A mesma ferramenta digital usada pela organização criminosa para planejar rotas, gerenciar pagamentos e controlar vítimas foi o instrumento que possibilitou sua exposição. A ação de Dara, utilizando um simples smartphone, transformou um dispositivo de comunicação pessoal em uma ferramenta de coleta de evidências e um pedido de socorro eficaz. Após prestar seu depoimento e auxiliar a polícia com todas as informações necessárias, Dara Oliveira retornou para sua cidade de origem. Ela voltou para a rotina e para os cuidados com seu filho. Sua viagem, que deveria ser um período de descanso, tornou-se um evento que alterou permanentemente a percepção de segurança em um dos principais destinos turísticos do Brasil. A história de Dara em Maragogi tornou-se um lembrete de que o perigo pode se manifestar em cenários considerados paradisíacos. Contudo, também se consolidou como uma prova da capacidade de reação de um indivíduo sob pressão. A coragem de uma pessoa, combinada com a ação, precisa de uma denúncia digital.
foi suficiente para iniciar o desmantelamento de uma complexa operação criminosa. Sua ação provou que um único clique, um ato de coragem, pode salvar uma vida e alterar para sempre os protocolos de segurança de um destino inteiro.